Ora, muito boa noite, meninos e meninas, cafajestes e bandidos e vigaristas e fracos e reativos e ativos. Como podem ver, eu já passou uma semana, deu tempo do Eric, que é o homem dos 7 instrumentos, Sérgio Godinho é fantástico. Deu para ele cortar-me o cabelo como deve ser, como podem verificar, escalado, pequeno, para aparar-me a barba e quase que me dava um banho. Mas isso eu não deixei, que eu sou muito macho, hein? Calma aí com isso, hein? Pronto, temos que nos rir, porque isto não é só o conhecimento, e falar sobre as coisas não tem que estar sempre sério, pode ser a rir, a sorrir com muita paixão, é fantástico. Pronto, então, eu disse na última aula, na última sessão já tinha falado sobre o idealismo e o porquê, basicamente o porquê de tudo. E tinha que falar no Platão e Sócrates, mas mais Platão, como é óbvio, Sócrates não tinha nada escrito. Entretanto, eu vou ter que falar novamente nele, vou ter que falar quase sempre nele. Só o próprio facto de pensar em Platão me dá agonia. E eu queria que existisse vida para além da morte, e que vivêssemos várias vezes, como ele diz, que a mente anda sempre de um corpo ao outro. Queria mesmo que acontecesse isso, para poder espancá-lo até à morte da forma mais violenta que existe. E isso era pouco para o Platão. Porque o Platão é a gênese de tudo o que há, que nós sabemos. As pessoas depois podem vir com coisas ancestrais, dos mitos gregos, que tentavam fazer, como é que são as coisas, como é que não são. Isso é outra coisa. O que interessa agora aqui, e eu estou certo, e há uma coisa que eu quero dizer-vos, que eu tenho que dizer-vos, a quem quer que seja, e eu estou certo, não tenho culpa de vocês não me compreenderem. Eu não tenho culpa de vocês não me compreenderem. Portanto, vocês escrevem aquilo que vocês quiserem, ok? Mas eu não tenho paciência, nem vou ter dó, nem vou ter piedade para pessoas que vão comentar o que eu escrevi com coisas que para mim são absolutamente absurdas, estúpidas. Eu não vou responder a coisas reles e baixas, a não ser que sejam tão baixas, para eu fazer um pequeno vídeo a falar sobre essa pessoa e a pô-la mesmo de rastros, a humilhá-la, porque é isso que ela merece. Portanto, eu não vou parar, e eu não quero saber. Se vocês não me percebem, não quero saber. Se vocês quiserem entrar nisso, melhor para mim, porque eu adoro o confronto. Eu não fujo a ele, mas quando é confronto de ideias, é a coisa que eu mais gosto. E quando são reativos, estúpidos, que não têm coragem, porque podem-me dizer assim, mas ele vai falar sobre mim e eu não tenho hipótese de poder falar sobre mim. Não tens hipótese? Faz um vídeo. Não tens, mas é coragem. É muito mais fácil estar num computador, do outro lado, a ouvir pessoas a irem e fazer as críticas. Isso qualquer um faz. Agora ias o caralho. Pronto, vamos então falar sobre o Platão. O Platão diz que a alma é imortal, ok? Pronto. Então voltamos sempre, para não estar sempre a falar na mesma coisa, vamos falar no Platão, mas de outra forma. A alma é imortal e anda por aí sempre, ok? E é aprisionada pelo corpo, ok? Pronto, isso eu já vos disse.
Por isso é que há o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o corpo, ok? O corpo é mau porque a alma é perfeita. E quando o corpo aprisiona a alma, porque a alma anda, não sei de onde é que ele foi buscar aquilo, anda, eu sei de onde é que ele foi buscar da ideia da perfeição. Pronto. E diz que há a alma, e depois há a alma e há o corpo. E a alma que é perfeita, que é fabulosa, é aprisionada pelo corpo. E o corpo é o mal de tudo. Portanto, os sentidos para a filosofia idealista e para aquilo que vocês todos pensam, é a coisa pior que há. É a coisa mais nefasta que há. Isso vem do Platão. E é isso que vos fode a vida toda. E é por isso que espancar Platão e matá-lo milhares de vezes era pouco. Conseguem compreender isso? Pronto. Então, o que é que ele diz outra vez, que é mais uma falácia? Ele fala sobre as ideias inatas e sobre as ideias perfeitas, que é, tu não sabes o que é, este telemóvel não é perfeito, não é? Não é perfeito, mas tu tens a ideia da perfeição disso. Isso é algo que não se pode pôr em dúvida. Ok. Mas então eu pergunto qual é o efeito causa disso. De tu saberes que de tu teres a ideia da perfeição e logo, tendo uma ideia da perfeição, é a alma. É a alma como pode ser outra merda. Como podem ser milhares de coisas, não é? Mas não, e ele ainda se foi enterrar mais a explicar que essa ideia da perfeição que nós temos é uma remanescência da alma que entra no nosso corpo. Até pode ser plausível, mas não é certa. Pode ser isso, mas pode não ser. Portanto, não é. É uma invenção. Como eu também podia inventar muita coisa. Como há dezenas e milhares de igrejas, cada um tem o seu Deus e a sua maneira de ser. De Deus. As invenções todas, a igreja dos santos dos últimos dias, do sétimo dia, os adventistas, os budistas, nunca mais acaba. As ideias disso. Portanto, são invenções que se foram tendo, que se explicam por causa da estupidez humana e por causa da infância e por causa das pessoas serem, basicamente, serem influenciáveis e por terem medo de morrer e de sofrer. Então, depois também aqui, o que é que eu faço aqui se eu vou morrer? Tem que haver algo, não é? Para me dar força para eu estar aqui. Se esta vida está a ser uma merda para mim, pelo menos deixa-me agarrar à esperança, está ali um Cristo, à esperança de que Cristo vai estar à minha espera, pelo menos sofro aqui, mas não acaba, porque eu não consigo compreender como é que pode acabar. A tua vida lembras-te antes de nasceres como é que tu eras? Não te lembras? Pode ser a mesma coisa. Tens escuro, um tracinho e escuro. E acabou. É o que tu és. Depois inventas e tens medo de morrer e depois acontecem-te coisas que tu não consegues explicar e levas logo para o divino, que é outra coisa estúpida. Por não conseguir explicar algo, não quer dizer que não tenha explicação, não vão logo inventar coisas divinas, de almas e corpo, porque vocês não conseguem perceber. É ao dizer-te que tu tens que procurar a alma que tu vais rebentar com a tua vida aqui. Percebes isso? Percebes o quão pernicioso isso é para a tua vida? Quando te dizem que o teu corpo e os teus sentidos são a coisa pior que existe, porque a tua alma é a perfeita, tu nasceste com o desejo. A primeira coisa que tu nasceste foi o teu corpo.
O que não interessa, é o que o teu corpo quer. O corpo nasceu para isso. O corpo não, mas eles querem dizer-te que o corpo nasceu para te foder. Consegues compreender a revolta que há? Porque é a partir daí que vem tudo. É a partir daí que vem tudo. De mau, de péssimo. Do que tu pensas de como a vida é, de como ages, de como as pessoas são. Na merda de vida que tu tens. A lutar por uma coisa que nem sequer sabes que existe, a pensares que os sentimentos que são, os sentidos que são maus, quando são a melhor coisa que há, a procurares uma transcendência que nem sabes que existe, a perderes o teu tempo, o aqui e o agora, a poder sentir, a ver as coisas, ver a televisão, ouvir, falar coisas, por causa de uma coisa que vem, a perderes esse tempo todo, por causa do... Até pode haver, mas pode não haver. A perderes tempo com essas merdas todas, enquanto não te divertes e és infeliz. Eu sei que tu és infeliz. Esta vida está feita para tu seres infeliz. E começa com o Platão. Não venham com merdas. É o Platão que te põe infeliz. Pronto. Quanto tempo tenho? Aí está, aí são 3 minutos. Para vocês não acharem... A única coisa boa que o Platão tem, que eu gosto, é uma história que é muito bonita e eu vou contar-vos porque tenho tempo. É num livro que esse gajo tem, que se chama O Banquete, em que ele convida vários gajos para irem falar sobre a concepção de amor deles e de paixão entre duas pessoas. E então aparece lá um gajo, que é o Pausanias, que até acho que é homossexual, que fala sobre o amor. E então conta uma história. Essa história é muito bonita porque ainda hoje se fala. Aliás, muitos dos mitos gregos ainda hoje se fala. Labirinto significa sem saída. Foi o Dédalo que fez aquilo para fugir. Pronto. A história é fabulosa. É assim. E esse Pausanias, estavam todos a comer, o Sócrates é sempre o último, que é para ficar bem. O Pausanias está a falar e então dá uma metáfora de uma história sobre o que é o amor e porque é que estamos assim. E é muito bonita. Que é assim, no início dos tempos, os deuses estavam sozinhos e precisavam de alguém para os celebrar, não é? Um deus quer é que alguém o siga e que o ame e que erga altares para ele. Portanto, os deuses estavam sozinhos e o que é que eles fizeram? Uma coisa muito gira. Inventaram uma cena redonda, completamente biológica, humana, e a cena redonda tinha 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, podia ter um sexo, podia ter uma vagina e um pênis, ou 2 vaginas, 2 corações, e eles estavam em uníssono. Todos, estavam mesmo, essas bolinhas eram 2 em 1, ok? Era aquele amor mesmo, é aquele amor mesmo preso, estão os dois mesmo ali juntos, podem ser homossexuais ou não ser, estavam todos juntos, pronto. Então, só que essas criaturas eram muito, muito curiosas, e o que é que se passou? Elas quiseram saber o que é que se passava no Olimpo, que é a morada dos deuses. Eram muito curiosos, porque eram humanos, não é? Pronto, já estou a falar, e então, como eram tão curiosos, um pôs-se em cima do outro, e foram todos até o último chegar ao Olimpo, à nuvem, estão a ver, a nuvem, e pôr a cabeça assim para ver onde é que os deuses moravam. Pronto. O Ares, que era o deus da guerra, que era um deus brutal, viu aquilo e quis logo matá-los a todos, porque era um crime qualquer, ninguém pode entrar na morada de um deus. Tu só entras na minha morada se eu quiser que tu entres.
E quando eu digo a minha morada, é tudo. Não digo a minha casa. Tu só entras em mim se eu quiser que tu entres. Pronto, fica já aqui. Pronto. E ele viu aquilo e quis matá-los todos. E acabar com eles todos. E os Zeus, que era o pai dos deuses, e o pai, que é o comando, é sempre muito mais supostamente sábio e não é tão radical. O que é que ele fez? Não, nós precisamos sempre de alguém que nos venere, mas eu vou castigá-los. Então pegou, o símbolo dos deuses era um raio de luz. Então pegou, e eles, como estavam todos subidos assim, pegou no raio e só de uma vez dividiu-os todos assim ao meio e cortou-os todos ao meio. E foi cada um para seu lado. E amaldiçoou-os para durante toda a eternidade tentar procurar o outro. E é daí que vem a famosa frase: estou à procura da minha outra metade. Que vem no livro do Platão, do Banquete, que é muito bonito, mas o Platão é uma coisa fantástica, é muito linda mesmo, e era o Pausanias que dizia isso. Portanto, próxima aula vou falar sobre o tal que vai chocar toda a gente, que é o tal Jesus Cristo. Não vou falar vou falar sobre a personagem e a filosofia. Está bem? Sim, opa, é assim, eu não vou parar com isto. Não vou parar com isto, quero lá saber. Já há pessoas que gostam muito de ver. Infelizmente só temos posto um vídeo por semana. Quando começarmos a pôr 2 vídeos por semana, isto vai ser sempre a abrir. Vai ser sempre a abrir. Porque um depois fala com o outro, e outro com o outro, e outro com o outro. Eu sei disso. Portanto, mas eu quero. E vocês precisam de votar. Precisam de pôr like, porque cada vez vai ser ainda mais e mais e mais e mais. Próxima aula vou falar sobre Cristo, e eu vou ser visto, vou ser falado, mais cedo ou mais tarde. Tenho que fazer esta publicidade, porque a minha vida, a partir de uma certa altura, vai ser só isto. É o que vai acontecer. Portanto, eu quero que seja mais cedo. Para meu bem e para vosso bem. Até logo.